Olá, eu sou Carol Ferreira e esse é o videocast Metanoicas, espaço para a gente falar sobre as nossas transições emocionais, psicológicas, físicas e sociais que a gente passa ao longo da vida e assim a gente poder refletir e buscar autoconhecimento. Quem está chegando agora, se inscreva no canal, ative a notificação. Toda quarta-feira tem episódio novo por aqui a partir das 8 horas da noite, tá? E hoje o nosso assunto é fé, que tem tudo a ver com fraternidade, tolerância, harmonia, né? Mas ao longo da história da humanidade, a gente não vê muito isso acontecer. No noticiário de hoje, né? Guerra, ódio gerado pelo medo ao diferente. É o que a gente vive até hoje, é a realidade do mundo até hoje. E isso acontece pela incompreensão da escolha de viver do outro e principalmente pela intolerância, por achar que a nossa verdade é absoluta. Aqui no Brasil, embora a gente esteja num país laico, vemos exemplos diários de intolerância, preconceito com o que é diferente. Então esse é o tema do Metanoicas de hoje, e para falar sobre esse assunto, né, poder trazer esperança, fortalecimento de fé e união entre as pessoas, né, aceitando as diferenças de cada um, como minha mãe dizia para mim quando eu era pequena, né, para a gente chegar ao centro existem vários caminhos, a gente escolhe o que é mais curto de onde a gente está. Eu acredito muito nisso, então para essa conversa eu trouxe duas convidadas aqui muito especiais, que eu estou muito feliz de terem aceitado o meu convite. Vou apresentar elas agora para vocês. Uma é a Baba Maria Carolina Fernandes Pimenta, presidente e líder de culto do Centro Espírita de Umbanda Nossa Senhora da Conceição. E a outra é a pastora Elizabeth de Mello Guilhermina, que está à frente do projeto Recomeçar. Carolina, pastora Beth, mãe Carolina, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente já conversou um pouquinho antes de começar, e vocês sabem o quanto eu estou feliz a gente poder estar aqui as três juntas para falar de intolerância, levar esse recado para as pessoas e fazer todo mundo refletir, né, que a gente não tem a verdade absoluta e que a fé é um caminho, né, e cada um tem que escolher o seu. Eu vou começar com você, mãe, falando um pouco da sua trajetória, né, quero perguntar da trajetória das duas, e eu vendo um pouco da sua história, eu vi que a sua trajetória começou desde cedo na Umbanda, né, com um chamado, assim, desde criança, a gente pode dizer. Como é que foi essa trajetória até você se tornar hoje líder de um centro, mãe e uma pessoa que acolhe né, as pessoas que estão lá e que te procuram por uma palavra para se encontrar? Boa noite, Carol. Boa noite, pastora Beth. Eu quero agradecer o convite. É um prazer estar fazendo parte do seu videocast Metanoicas. Eu acredito muito que esse momento vai se tornar histórico para minha vivência. Eu espero que seja para você também. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Carolina. A minha missão, ela inicia aos 11 anos de idade, e a minha missão em liderança começa com a doença da minha mãe, um câncer. Aos 50 anos ela fez passagem. E eu assumi a responsabilidade durante 10 meses no Centro Espírita Imaculada Conceição, onde eu vivi a minha história, onde eu tive a minha preparação. E depois desse período, houve um luto pela perda, a passagem dessa grande mulher que me preparou tanto na vida carnal, por ser minha mãe, quanto na liderança umbandista. Ela me apresentou a religião em forma de amor. E quando minha mãe faz a passagem, só me cabe honrar os ensinamentos dela. Mas como esse chamado acontece? O chamado acontece porque nós conhecemos dentro do nosso ritual a herança de banda. A herança de banda acontece quando alguém que está te acompanhando te doutrina, te ensina e passa a você um legado. Ou seja, você começa uma história e dela você vai extrair toda a vivência da sua mãe, que te traz uma herança de orixás. Então hoje eu estou aqui para falar do Centro Espírita de Umbanda Nossa Senhora da Conceição, que é o centro que eu fundei, que eu sou a presidente, a líder de culto.
E mais do que falar de religião, nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto importante, que é a intolerância, que é o lado do homem e da mulher, que a gente precisa trabalhar, evoluir, não como religião, mas pelo amor que nós temos no que nós pregamos. Com certeza. E você, pastora, também teve um início, assim, o seu chamado religioso, de repente, para um caminho de fé na infância. Acho que para um processo dolorido, a gente conversou bastante no telefone sobre isso, né? Sobre uma trajetória muito dolorosa de criança, com seus irmãos também, mas que te formou hoje como pastora, te levou para essa fé e que te levou para um projeto, né, muito importante. A gente ainda vai falar sobre esse assunto, eu te falei, é um assunto muito complexo, que é o abuso infantil, o abuso de crianças e adolescentes, mas que hoje é a sua causa, é a sua luta, e através da religião você consegue fazer esse projeto político e social também, né? Eu quero dar boa noite para você, Carol, boa noite para Carolina, né? E eu estou muito feliz, né, de estar aqui nessa noite, porque eu acho de suma importância quebrar esses protocolos, esses paradigmas de preconceito. É importantíssimo isso, né? Antes de religião, nós somos indivíduos, mulheres, pessoas comuns, e nós temos que aprender a nos respeitar como um indivíduo, pessoas comuns, né? E muitas das vezes a gente coloca a religião em primeiro lugar e esquece que é uma pessoa que está do outro lado, que tem o mesmo sentimento que eu, pode sentir as mesmas dores, vai sangrar, vai chorar do mesmo jeito. Então, é muito importante esse quadro que você está fazendo, né? Esse momento, que eu espero que alcance muitas pessoas e que as pessoas realmente acabem de uma vez por todas com essa intolerância, que acaba sendo meio que está hoje crescendo de uma maneira, de uma proporção absurda. Então a gente tem que acabar mesmo com isso, né? Temos que fazer a nossa lei valer. Somos um país laico, pronto, e acabou, né? O próprio Jesus disse que nós temos que ser sujeitos às leis, então vamos ser sujeitos às leis, né? E o meu chamado, na verdade, aconteceu com 3 anos de idade. Eu sofri abuso, né, dentro de casa, e quando eu contei para minha mãe, ela me colocou na FEBEM. Na década de 70, a FEBEM era um depósito de crianças que ninguém queria, na verdade, né? Tinha os menores infratores, como tem até hoje, mas também tinha lá uma ala de crianças que os pais não queriam mais, ou não tinham condição financeira, enfim, o governo tomava conta, né? Só que, na verdade, não tomava conta. A minha maior briga é que é um sistema falido, infelizmente, cheio de problemas, e quem está à frente cuidando dessas crianças muitas das vezes não tem a estrutura que precisa para que realmente venha causar a transformação, né? Melhoramos, mas ainda não é o ideal, né? E eu, na verdade, ouvi a voz de Deus. Ele falou comigo, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, eu tive minha teofania. Pode ser muito doido para alguns, mas eu acredito que a mãe Carolina vai entender totalmente, porque quem é do espírito entende, né? Quando você lida com o mundo espiritual. Era um dia das crianças, então tinha muita caixa de brinquedo no chão, e eu peguei uma caixa, uma bonequinha, depois eu ganhei até de uma ovelha essa bonequinha, que é a Fofalete, né? Então é aquelas que é a cabecinha dura, o corpo de algodão, e eu peguei essa caixinha, estava totalmente desmontada, montei essa caixinha, e eu falei dentro de mim, queria uma igual. E uma voz muito nítida falou pra mim assim, abre a caixinha. E tinha uma boneca lá dentro, né? E aí, daquele dia em diante, Deus falou muito claro comigo, ele fala muito claro comigo. Por isso que eu acredito naquilo que eu prego. Essa coisa da intolerância, da falta de respeito com relação à religião do outro, à crença do outro, né? Homossexual não pode entrar na igreja porque ele vai sofrer algum tipo de preconceito. Não, eu arrasto para dentro da igreja. Você tem essa liberdade, né, de poder ir, de entrar, porque eu falo assim, que o nosso papel não é limitar, nosso papel é abraçar. Quem faz o papel central, nós que somos cristãos, nós acreditamos que é o Espírito Santo. Então ele vai lá e vai fazer o papel dele, que ele é excelência, ele é amor, ele é perdão, ele é tudo. Então ele vai fazer o papel dele, né? Nosso papel é acolher. Hoje a gente ouve muitas pessoas falar assim, eu sou cristão. E nós todos aqui somos cristãos, poderíamos ter budistas ou muçulmanos aqui também, outras religiões, né, para falar, talvez, quem sabe, futuramente, trazer para explicar outras religiões, porque a gente, para falar de uma religião, a gente precisa ter conhecimento,
mas eu queria que as pessoas entendessem que, assim como Cristo, que nunca diferenciou ninguém, existem várias formas de acreditar em Cristo, e eu acho que a principal, que é o ensinamento dele, é o amor ao próximo. Quando a gente esquece isso, né, por qualquer forma de achar o outro nosso inimigo, por não ver o mundo da mesma forma que a gente está sendo tudo menos cristão. Então eu acho que é isso que eu quero que as pessoas reflitam, né? Que eu acho que principalmente a mulher, o papel da mulher, do feminino nesse amor, porque foram elas que seguiram Cristo, foram elas que foram a primeira vez que elas foram tratadas como iguais numa sociedade foi por Cristo. E então elas largaram tudo e seguiram Ele porque elas se viram como iguais a partir do amor dele. Eu acho que de repente talvez seja pela gente que essa transformação, eu acredito, né? Nessa divindade feminina de amor. Então, que bom ter vocês duas aqui e a gente poder ter essa conversa. Não quero falar muito, porque eu falo muito também, então quero falar mais que vocês falem. Vocês duas têm projetos sociais muito importantes. Eu acho que a religião, principalmente num país, né, com tanta desigualdade como o nosso, atua muito e ajuda muitas pessoas, né, nas suas necessidades básicas e no encontro da fé, que é um fortalecimento para a gente viver a luta diária, né? Então eu queria começar com você, mãe, falando do projeto Três Marias, do projeto que você faz também em volta ali da comunidade, do centro, né? Porque o centro está num lugar que tem uma comunidade também grande, carente, né, mãe? O projeto Três Marias, ele está diretamente envolvido a minha emoção da minha história, a minha liderança, a minha escolha por levantar a bandeira da minha religião, da Umbanda. Eu concordo com a pastora, a importância de estarmos aqui. E o que eu estou vivendo, o que eu entendo, é que nós não vamos mudar as pessoas, mesmo com esse podcast ou videocast. Mas nós estamos dando um passo, que é o primeiro passo que nós precisamos é demonstrar que nós falamos do mesmo assunto. Eu acredito que é o primeiro passo. Qual o objetivo? Desenvolvimento pessoal. Nós não estamos aqui para defender as nossas religiões, nós estamos aqui para falar dos filhos do nosso Criador. Na Umbanda, Jesus é Oxalá. Então, a minha crença é essa, a sua crença também, e a sua, eu acredito que também seja em Cristo. O desenvolvimento pessoal é o que nós estamos fazendo aqui. Falar do assunto, tocar no assunto, trazer as pessoas a refletir para que, por que travar tantas guerras, enquanto que Deus criou todo esse mundo, todo esse planeta para nós. Então o que nós temos que fazer é nos unirmos nas nossas aldeias, nas nossas comunidades e procurar nos ajudar. Então, por isso nasce o Três Marias. O Três Marias, ele é uma homenagem à minha mãe, Maria Aparecida. Uma homenagem à Preta Velha Maria Conga, um espírito que é como uma mãe para mim. Ela é o que eu sei hoje de Umbanda. Ela é aquele espírito que pegou na minha mão, que me carregou no colo desde os 15 anos. E a Maria Carolina, que coloca em prática, sai da zona do conforto, deixa o seu empreendedorismo, a sua liderança que poderia acontecer dentro de uma empresa, como eu realmente tinha, me emancipei aos 17 anos, para viver para a religião. Qual foi a ideia? A ideia, ela começa no princípio da herança. Levar aquele legado da Maria Aparecida, que ela me ensinou com amor, fazendo projeto social, ela iniciou com as crianças, festa de Natal. De repente, chegamos à pandemia, a internet se torna a maior ferramenta, o maior veículo, e o nosso trabalho se expande, aumenta. Eu levo para todos que estão me acompanhando o nome Três Marias.
Maria Aparecida, Maria Conga e Maria Carolina. 3 Marias nada mais é do que a orientação dessa preta velha que me incentivou a todo momento a ser uma líder. Ela me ensinou a ser líder. Então eu levo as pessoas mais que um alimento, porque o alimento muitos oferecem. Eu levo mais que um alimento. Maria Conga sempre diz: você precisa tocar nas pessoas, fazer elas se refletir. É o que nós estamos fazendo agora. Por isso eu aceitei estar aqui com você, porque a Maria Conga me ensina isso, e ela ensina para todos nós. Assim como eu acredito que a pastora também ensina isso. Então, quando nós produzimos esse alimento que nós temos lá, como o caldinho nutritivo, também trazido pelos ensinamentos dela, ela pede sempre que a gente leve ao nosso semelhante. Então, nós trabalhamos com os moradores em situação de vulnerabilidade, e esses moradores também, alguns são os moradores da casa, eles se tornam vulneráveis, porque nós somos humanos, porque nós atuamos de forma diária dentro desse trabalho que é sobreviver. Então, o 3 Marias, ele é uma parte daquilo que Jesus pregou. Pastora, a gente fala um pouco desse teu processo dolorido, que foi o que te trouxe esse chamado, né? Foi quando você começou a ter essa conversa com Deus, e a partir daí, com o teu desenvolvimento como pastora, você criou um projeto que hoje é a sua grande causa, que é relacionado ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e aí isso também se estende às mulheres, né, que são ainda as principais responsáveis por essas vidas, de alerta para, eu acho que mais do que só na questão do abuso em si, né, pastora, mas dos sinais, da cultura, do comportamento que perpetua esses abusos, né? Porque eu conversei com a minha mãe até outro dia sobre isso, né? Eu quero trazer esse tema, né? Porque agora saíram dados sobre abuso sexual infantil que são alarmantes, porque a gente não tinha coleta de dados recente aqui no Brasil sobre isso. E é um tipo de situação que a política pública é difícil de chegar. Porque se pela violência doméstica, que já é difícil o policial fiscalizar, porque ela não está dentro de casa, como que você, como política pública, trabalha o abuso infantil se não for pela educação e às vezes pela fé? De você mudar o comportamento, de você não perpetuar essa cultura. Eu lembro quando eu era pequena, que quando a família desconfiava de algum parente que tinha um comportamento mais abusivo, mais intruso, de querer dar colo para a criança, ou de alguma forma que você desconfiasse, ninguém enfrentava esse parente. Você afastava a criança dele. A mãe que não afastou o problema dela. Esse era o comportamento. Era muito confortável, eu acho, para o homem que era acostumado a fazer isso, não responder por seus crimes. Se a própria estrutura perpetua ele numa situação confortável. E o seu trabalho vai de frente disso, né? De combate a isso, de alertar as famílias nesse sentido, né? Porque quando a gente fala do abuso infantil, a gente está falando de uma desestruturação familiar. Então, quando a gente fala da desestruturação familiar, essa mulher, ela já está inserida dentro de um sistema de vulnerabilidade, que geralmente elas vêm de um casamento fracassado. O parceiro é um homem agressivo, é um homem ausente, e ela, de contrapartida, se torna alguém ausente dentro de casa, o que dá a liberdade para que aquele que está próximo, seja o vizinho, o pai, o avô, o tio, ele tenha a liberdade de chegar e fazer o que ele quer fazer, né? A minha luta hoje, nós estamos com um projeto ali, se Deus quiser, vai fluir. A minha luta hoje é que nós venhamos ter dentro das escolas uma educação. Nós precisamos ter dentro das escolas uma educação. Coisas bobas como, que para mim são bobas, a menina que está passando de um short curto, o pai incentivar o menino a mexer, o menino a querer tocar, esse tipo de cultura tem que acabar. Outro dia eu estava dentro do shopping e o pai, o tio, não sei o que era da criança, pediu para alisar o manequim.
porque é manequim feminino. Então, desde que o mundo é mundo, nós estamos debaixo de uma cultura. Exatamente, nós estamos debaixo de uma cultura nascer com vagina, essa é a verdade. Todo mundo pode pôr a mão. O tio pode pôr a mão, o vô pode fazer carinho na coxa, mas não perguntou para a criança se ela queria. Não perguntou para a criança se ela queria que sentasse no colo. Já vai puxando, vai sentando, vai alisando, vai fazendo carinho, vai apertando. E tudo isso é uma legalidade que é dada dentro de casa. Aquele corpo tem um dono. Embora ela não tenha voz para falar ainda, mas a gente precisa trazer essa cultura. Né? Nosso país, infelizmente, ele só perde para a Tailândia em termos de abuso infantil. A gente está falando de um censo mundial. O Brasil está no ranking 2. Então é grave o que acontece no nosso país. E nós vemos hoje o nosso Senado, a nossa Câmara Federal, muito aquém as leis ainda, a aplicabilidade, o sistema que cobre essa criança e adolescente ainda é muito permissivo para que ele continue. Né? A lei mudou de pedofilia, aquele cara que ele pega e exibe, né? ele multiplica na internet, né? Os vídeos e tudo mais, os filmes, mas que também é um abuso, mas o que comete o ato, seja ele por menor que seja, a família tem que denunciar. E infelizmente ainda está enraizado no nosso país uma cultura dentro das famílias. Se eu falar que o fulano mexeu com a minha filha, ninguém vai acreditar. Se eu falar que fulano mexeu com a minha filha, eu vou criar um caos dentro da minha família. E aí, hoje ele mexe de um jeito, amanhã ele mexe de outro, e amanhã ele comete o abuso em si. E aí, depois vem os noticiários que aquela criança já estava debaixo de abuso há 5, 6, 7, 8, 10 anos. Ninguém viu, os sinais estavam ali. Mas ninguém prestou atenção. Porque é ainda um tema que é um tabu. Hoje falar de violência doméstica, hoje ficou uma coisa muito mais fácil, porque todo mundo fala hoje de violência doméstica. Tem gente que conseguiu se tornar famoso por violência doméstica, falando, trazendo seus canais, assuntos de violência doméstica. A questão não é só falar de violência doméstica, quando a gente mudar a cultura, tirar esse machismo patriarcal, nunca vai mudar. Pode aplicar a lei, pode ter a tornozeleira que agora tem, pode acontecer o que for. Se não tiver realmente a aplicabilidade total da lei que diz que aquele homem ele precisa ser tratado, amanhã ele está pegando outra mulher e sendo a lenha. Eu acredito também, entendendo essa importante missão como nossa. Nossa, porque tornar o assunto natural não vai mudar. Não. Então nós precisamos trazer uma conscientização de todos, não só dentro das escolas, mas também dentro da família. A mulher, principalmente a mulher. A mulher ela precisa ter essa consciência. E ela precisa ter voz, né? Precisa ter voz. Porque eu penso assim, a gente até hoje a gente fala que sofre abuso, a gente só fala que sofre assédio, a gente fala quando sofre abuso sexual, de agressão física, moral, a gente hoje está tendo essa educação e podendo falar, nós ainda somos desacreditados. Sim, mas a partir do momento que eu falo, eu abro para mais mulheres falarem e entendo que é um direito meu falar, doa quem doer. Eu sou a lesada, eu sou a vítima, meu corpo não pertence a ninguém, a não ser eu mesmo. Não estou me respeitando como ser humano, como indivíduo. E eu fazendo isso comigo, e lógico, fazendo isso com os meus filhos, precisa ter essa consciência familiar, mas se as mulheres começarem a agir assim com as crianças e entenderem isso para as crianças já crescem com essa mentalidade. Dificilmente alguém não sofreu algum tipo de abuso infantil. Eu já tive pessoas que passaram a mão em mim quando eu era criança. Algumas situações de abuso sexual. Mas é um abuso sexual. E eu lembro, hoje eu conversei já com a minha mãe sobre essas questões, depois de adulta.
Mas eu lembro como muitas crianças já passaram. Gente, a gente entrava no ônibus e a gente ficava preocupado, principalmente quando você está na pré-adolescência, na adolescência que você está ganhando corpo, a gente era acostumada a passar por essas violências e normalizá-las nas nossas vidas. A gente está despertando para elas ainda. Então, eu lembro que eu não comentei nada, por quê? Porque eu ia gerar um caos familiar. O medo da criança de gerar um desconforto familiar, de eu vou ser motivador de alguma coisa. Então, quando ela tem uma mãe que já demonstra com ela mesma que a postura não é essa, que se acontecer alguma coisa, isso tem que ser falado, que nenhuma harmonia familiar existe se não houver verdade, se não houver respeito, você já cria crianças diferentes também, né? A cultura precisa mudar. E esse homem precisa mudar também, porque também não adianta ter lei, não adianta ter prisão se as mentalidades não mudarem. Vale a pena lembrar que o homem que comete a violência contra a criança e o adolescente, o tesão dele é por criança. Sim. Então não adianta você só encarcerar. Você tem que tratar. Você tem que tratar. E não é uma doença psicológica. É a vontade. Do mesmo jeito que nós resolvemos ter um companheiro, ou que decide ter uma companheira, enfim, um parceiro, você escolheu aquilo. Ter um ato sexual com aquela pessoa. Eles escolhem ter um ato sexual com uma criança. Mas você E é uma escolha. É uma escolha, mas assim, há quanto tempo a lei dá a regra de que uma adolescente ou uma pré-adolescente não pode casar com um homem adulto? A história mostra que sempre as meninas, a partir da primeira menstruação, elas já eram prometidas quando nasciam. Então, a volta de Joaquina, a gente vê essas histórias das nossas próprias rainhas e princesas, elas casaram com 12, 13 anos, já começaram a gerar filhos para esses reis desde a primeira menstruação. Então, assim, a gente volta quantos anos? A gente volta meio século. Há quanto tempo essa cultura está mudando? Então, os homens ainda acham que eles têm o direito sobre todos os corpos que não sejam... Infelizmente, existem né? mulheres que têm ainda o entendimento de que homem olhar, homem querer com a mão é normal. Isso aí é uma brincadeira, não foi de mau gosto. É uma estrutura. É educação. É uma estrutura. E é muito importante ter alguém dentro da religião e que as pessoas estão lá para poder orientar sobre isso. Eu faço trabalho dentro das escolas e tem um momento lá que eu faço uma dinâmica onde elas não se identificam, os adolescentes não se identificam, mas eles escrevem. E a gente vê que dentro do sistema existem muitas meninas hoje que estão passando por um momento de abuso e não conseguem falar. Porque a mãe mandou silenciar, porque o pai é agressivo. Eu dei uma palestra sobre violência doméstica, o pai foi na escola e falou para a diretora que era para parar com aquilo. Que não era para fazer aquilo. O que estava achando que a gente era para estar falando daquele assunto? Quer dizer, ele já mostrou que ele é um abusador, ele sinalizou. Você está entendendo? Então é um sistema. Eu vou com medo de você. Porque afinal de contas você é só uma mulher. Eu não sou só uma mulher. Entendeu? Em relação, eu ia perguntar isso depois, mas assim, falando em questão de mulher, vocês são duas lideranças religiosas femininas. Então, às vezes, além da intolerância de quem não entende a fé, às vezes existe intolerância dentro da própria fé. De líderes religiosos masculinos tratarem vocês com inferioridade, preconceito, desvalorização do que é falado, do que é pregado por vocês, do que é manifestado por vocês. Vocês já passaram por isso ao longo das trajetórias de vocês religiosas? Eu já passei por essa situação, inclusive eu estou nesse momento vivenciando essa grande decepção, embora seja estrutural, machismo, patriarcado, nós depositamos no nosso semelhante, nos nossos líderes, um exemplo pelas pessoas que nós amamos. Então, eu realmente tenho observado de uma maneira triste, porém, entendendo que a voz é importante. E não pude apenas ser voz nesse momento. Tive que ir além, tive que encontrar na justiça o apoio para as
as duas situações em que eu estou vivendo. Eu acredito muito que essa conversa ela é muito importante para a mulher, tá? Isso desde o início que eu cheguei aqui, desde o momento que você me convidou. Eu vou fazer um exemplo, não sei se vai poder ficar, se vai ser pertinente, mas a pombagira. Quem é a pombagira? A pombagira, ela é uma ancestral, um espírito que gerou na Terra, foi uma mulher da vida. Como você falou, quando a mulher começou a voltar? Então, assim, se você pegar um espírito que viveu na Terra pelo menos 100 anos atrás, 200 anos, qual era a profissão da mulher? Então, quando nós recebemos naquela Umbanda uma pombagira, e dão nomes a essa pombagira, esses nomes que nós conhecemos, que não precisamos agora repetir, é uma mulher. Ela é uma mulher. Que tipo de mulher ela era para ela ser uma mulher da vida? Uma mulher que escolhia o que queria fazer no seu corpo. Ela poderia ser apenas uma mulher que escolhia. Então, de onde vem todo o julgamento de ser quem você quer ser? Será que quando nós falamos de uma mulher hoje, uma prostituta, será que uma prostituta não tem valor? Será que ela não é uma mulher? Será que ela não tem um entendimento, um estudo, um conhecimento? Será que ela não tem a fé em Deus, em Cristo? Então, trazendo para você um pouco da pergunta, voltando à pergunta, um pouquinho de um entendimento de mulher, de babá, de mulher Carolina também. A intolerância que eu sofri a primeira vez, ela é um patriarcado, onde eu recebo a herança espiritual da minha mãe, carnal, dentro de um imóvel próprio, que era dos meus pais, e a minha mãe e meu pai doaram esse bem para nós 3 filhas. E quando a minha mãe veio a falecer, o usufruto passa a ser do meu pai. E esse meu pai, ele passa a querer usufruir do bem. Então, eu tenho que apagar o centro espírita Imaculada da Conceição, porque o pai deseja fundar o templo espírita de Umbanda. Então, eu vou fazer minha trajetória no centro espírita Nossa Senhora da Conceição, que é a continuação do legado da minha mãe. Então, aí é o primeiro. Mas eu não tinha a menor consciência disso. Eu só vim ter a consciência de que isso aconteceu anos depois, com o amadurecimento. Para a filha Carolina, é um processo natural. Então, ali, hoje a gente sente, por ter partido, mas lembrando que o direito era deles, que fluir bem. E hoje a gente vive aqui uma história em que os líderes da nossa própria nação se julgam falar sobre pombagira, por isso eu falei sobre pombagira. Quem é a personificação da pombagira, o que ela é para nós. E para nós, para mim, a mãe babá de Umbanda, eu digo para você, ela é uma mulher. Ela é o encanto, o perfume, a beleza, mas ela não é uma história onde você vai depravar a mulher. Então, naquele tempo, aquela mulher, ela teve uma escolha, ela fez a escolha dela. Ela tinha esse direito, a gente não pode tirar esse direito naquele tempo. E hoje, a mulher ela continua tendo o direito, o mesmo direito. Assim como eu tenho a minha liderança, sou uma babá de Umbanda, ela tem a liderança dela, uma pastora. Mas nós somos todas mulheres. E hoje, vivenciando como babá de Umbanda, eu entendo isso. Eu entendo que as pessoas estão com muita dificuldade de ouvir. Talvez falar não seja o suficiente. Talvez eu tenha mudado um pouquinho o caminho que você gostaria. E usei um pouco
o que eu acredito ser importante, pensarmos sobre as figuras femininas, as mulheres, os exemplos e como elas são importantes na história. É uma reflexão. E talvez buscar nisso, entender a trajetória delas até ali, né? Porque também tem a ver com as nossas trajetórias hoje. Não tem problema, acho que o espaço de vocês falarem. E eu queria saber com você também, porque você é uma pastora e provavelmente mexeu. Se isso, acho que isso acontece em todos os meios, já que a gente vive numa sociedade patriarcal machista, deve ter mexido com egos e vaidades, sendo uma liderança feminina e que vem com um discurso diferente e próprio, seu, né, autônomo e livre dentro do que você acredita. No meio evangélico, eu vim no início da caminhada, eu fui durante muitos anos da Assembleia, né? A Assembleia de Deus, além de ter toda aquela coisa da roupa, dos costumes, tem todo um mito, né, de como você tem que agir, como você tem que ser. E eu sempre fui fora da caixinha, né? Porque eu nunca segui o padrão daquela mulher que falava assim para tudo, né? E isso sofre, traz o embate, né? E aí depois, quando a gente vai regressar para um outro ministério, aí começa o nosso trabalho mesmo de amadurecimento para nós nos tornarmos líderes, o meu maior embate foi em cima de altares mesmo, né? E quando a gente fala, a gente pensa que você vai ter problema fora da igreja, não, você tem dentro da igreja mesmo, né? Porque os homens não respeitam a tua posição, os homens não respeitam o teu posicionamento, mesmo você mostrando quem você é, você sofre assédio, tem assédio da igreja evangélica, e é uma coisa que eu luto muito no embate, porque é uma coisa camuflada, como eu acredito no céu, que ele existe, é real, para mim, a crença. Existem condutas que precisam mudar, caráter precisa ter, né? Independente de religião, eu falo que caráter é essencial na vida do ser humano. Se você não tem, você está fadado ao fracasso, né? E no meio evangélico a gente vê jargões, né? Daquela coisa do homem estar sentado no altar, o homem pode isso. Primeiro que no nosso ministério ninguém fica no altar, porque a gente só usa o altar mesmo na hora de uma adoração, da pregação. E quando você é mulher, você tem uma opinião que muitos chamam de forte, né? Porque Deus te chamou para liderar, então você já tem a sua própria opinião, aquilo que você acredita, então você começa a levantar uma série de problemas, a ponto de você chegar a ouvir de lideranças que você é um problema, né? Durante muito tempo da minha vida eu acreditava que eu era um problema dentro da igreja. Eu falava, caramba, eu acho que eu sou um problema mesmo. As irmãs ficam incomodadas comigo, o meu pastor fica incomodado comigo. E eu aprendi o seguinte, quando você entende o que é a verdade, e você acredita, como a Carol estava falando aqui, da verdade dela, e ela acredita naquilo, isso incomoda, a sua fé incomoda, a sua forma de viver, aquilo que você acredita incomoda. Quando a gente faz ações como vocês duas, que estimulam e provocam as pessoas a refletir, a pensar por si próprias. Eu tenho o meu canalzinho lá não sei se é canal que chama, porque eu sou meio enrolada com rede social. No YouTube? Não, no Instagram. No TikTok. E aí eu gravo vídeos curtos, né, no TikTok. E tem muita gente que tinha lá uma bruxa, e ela veio me chamou e ela falou assim, caramba, seus vídeos são muito bons para mim. Eu falei, filha, né, se é bom para você, que bom, feliz, está te ajudando de alguma forma. Porque eu não falo uma linguagem evangélica. Por isso que eu falei para você, para mim não é importante falar da igreja. O importante é falar do qual é o papel que eu executo daquilo que eu aprendi com Cristo. A minha liderança através da pessoa Cristo. Entendeu? E é nisso que eu acredito. Tanto quando eu faço evento com mulheres, eu não falo da igreja a qual eu pastoreio. Eu falo do amor de Cristo. Eu falo sobre você se amar, de você se cuidar, de você se proteger, se autoproteger. Né? Muitas vezes você tem que se proteger de si mesma. Né? Você se permite muita coisa. Né? Eu falo assim, ninguém pode levar o seu dia, a não ser que você tenha a chave da tua casa. Né? Aí vai entrar e vai roubar seu dia.
Né? Se você não der a chave da tua casa, marido, filho, seja quem for, não vai roubar seu dia. Porque é seu dia. Você levantou, você tem que dizer, hoje eu levantei para produzir, e eu quero ser alguém produtivo, e ninguém vai me derrubar. Pronto, acabou. Sabe? Então a gente precisa entender a potência que a gente tem. Como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar. Deus, ele escolheu as mulheres, não foi por acaso. Né? Somos chamadas para gerar. Gerar, né, de dentro para fora e gerar externamente. Né? Então nós temos esse poder. Se a mulher entendesse isso no seu todo, não teria tanta essa divergência entre os gêneros. Eu queria dar um ganchinho nesse pensamento, que é justamente como eu admiro a sua fala e como eu prego também. O chamado de Deus para líderes, na minha concepção, é justamente esse: é levar e conduzir o maior número de pessoas a acreditar nelas. O que mora dentro de cada um de nós? Deus, o nosso Criador. Então, ao momento que você trabalha o seu amor próprio, trabalha a sua autoestima, você vai estar em conexão com Deus. Você vai estar pronto, preparado para procurar uma religião. Aí sim, nós, individualmente, eu como babá de Umbanda e ela como pastora, vamos conduzir adeptos que se comunicam. Os meus com o som do atabaque, com a linguagem do orixá. Então nós vamos inserindo a doutrina, no meu caso, a minha doutrina da raiz africana, e você, a sua doutrina evangélica. Eu acredito que é isso que o mundo está precisando. E quando um filho chega a um tempo em que ele não acredita mais, não é em Deus que ele deixa de acreditar, não é em Jesus que ele deixa de acreditar que aquela liderança que eu tenho feito, aquela palavra que eu tenho trazido, não agrega mais para ele. Sabe quando eu converso com ele, eu falo, bacana. Se eu cheguei até aqui com você e daqui para frente não está combinando, não está agregando mais, é sinal de que eu tenho certeza que em algum lugar você vai encontrar uma palavra que vai estar adequada. E temos que continuar amigos, porque não existe essa rivalidade. Ela não existe se ela não for alimentada por nós. Então quando você abre e fala, olha, e eu tenho até filhos que a gente sabe que transitam de uma religião para outra. Então nós recebemos evangélicos assim como vocês recebem budistas. E nós, como líderes, acolher essas pessoas no sentido desse entendimento, assim, poxa, e não colocar como uma competição. Então isso cabe realmente de nós, cabe essa conversa hoje muito, muito importante para todos, para nós mulheres principalmente, porque falar a mulher, ela é o comando de todas as, pelo menos no meu terreno, tem muita mulher. Eu acredito que, não sei como é que é da igreja, Tem muita mulher. É muita mulher. E é um desafio, né? Porque quando você lida com mulher, você está lidando com hormônios. Eu costumo dizer, muito hormônio misturado. Você está lidando com a natureza. Muito hormônio. Aí eu costumo dizer o hormônio hoje está meio bagunçado, fique em silêncio, sabedoria total. Se você não faz mal para ninguém, nem para si mesmo. Né? Olha, tá maravilhoso. Estamos quase acabando já, a gente está passando muito rápido. É uma hora de episódio, eu vou vontade de fazer 2, 3, né? Tem muito para falar. Então eu queria fazer uma pergunta para cada um em relação à intolerância relacionada às religiões em si mesmo, né? No caso da Umbanda, das religiões de matriz africana, mesmo das religiões espíritas, né? De matriz africana, porque nem todas as religiões espíritas sofrem tanta intolerância assim. No caso de vocês, existe uma intolerância. Hoje você faz parte, né? Tem uma cadeira titular, né? Estava no Conselho Municipal de Participação da Comunidade Negra e Promoção de Igualdade Racial em Santos. E é uma religião de matriz africana fazendo parte desse conselho, então podendo participar das questões. E a gente vê que, no caso dessas religiões, a intolerância vai para a violência, vai para a agressividade e vai para a demonização.
E a gente sabe que são religiões que vieram com os escravos, que eram inferiorizados e demonizados, inclusive eram escravizados, porque não eram filhos de Cristo como os outros católicos. Então você tinha consciência tranquila de escravizar outro ser humano, já que ele não era reconhecido pela igreja como humano, né? Então essa é a base da nossa escravidão capitalista. Então eu acredito muito que isso tudo ainda é essa herança, já que faz 140 anos que a escravidão acabou, mais ou menos, se eu não estou enganada, em 140 anos que acabou, foram 4 séculos. Então isso é muito ligado ao racismo religioso, a diminuir tudo que veio da África, pelos escravos, do espiritual, porque eu não vejo o messiânico, o kardecista e o budista, por exemplo, que são religiões também de base espiritual, sofrendo da mesma forma como a de vocês. Você concorda com isso? Esse é um enfrentamento que vocês têm que fazer e questionar as pessoas? Esse é um grande enfrentamento e é uma batalha que nós, oceanos, que abraçamos e acolhemos. A Umbanda chega ao Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Igualdade Racial. Ela chega justamente porque dentro da Umbanda, que é uma religião brasileira, que é cultuada por mim, Babá de Umbanda, um ritual que traz uma raiz africana, o que tem no nosso altar? Santos católicos. Por quê? Porque o negro que foi escravizado, para que ele pudesse cultuar o orixá, ele teve que trazer o sincretismo católico. Então a Umbanda, por si só, ela é uma cultura e uma prova do pagamento histórico da nossa religião, da nossa raiz africana. Então vemos que ele chega a essa galera de forma respeitosa aos candomblecistas, mas buscando um espaço. E o primeiro ato que nós realizamos foi ir para as ruas e conquistar as pessoas. Conquistar, porque a doçura infantil do Cosme Damião. Conquistá-los como? Oferecendo acarajé, caruru, vatapá, convidando a nossa comunidade para conhecer a cultura africana de forma feliz, de forma inocente. Então, essa é uma forma que a Carolina desmistificando. Essa é uma forma que a Babá Carolina encontra de levar a uma sociedade a alegria, a história do povo banto, do povo negro, de um povo que foi totalmente sacrificado por uma cultura que escravizou, que matou, que roubou. Então, E que ainda hoje e que até hoje agride e às vezes mata ainda. Sim. Mas é importante a gente falar, nesse caso das religiões de matriz africana, que existe lei que racismo religioso é crime, que intolerância religiosa é crime, e da cadeia. E hoje está mais rigorosa a lei, já tem até 5 anos, né? Então, as pessoas refletirem e pensarem, né, que elas precisam ter conhecimento do que elas falam, né? E não podem levar o que elas têm de preceito do que é certo e errado dentro da sua visão do seu ensinamento, sem entender a visão do ensinamento do outro, né? Em relação a você, professora, muitas vezes essas intolerâncias são ligadas aos grupos evangélicos, mas não como você pode falar, só deles que isso existe, né? O racismo está impregnado em toda a nossa cultura, e mesmo muitas vezes quem gosta, simpatiza com essas religiões também escondem por conta desse preconceito. A gente vê muita gente que tem ainda a vergonha ou, né, esconde que tem uma prática. Que não colocaria nem o patuá. Cara, eu vou embora com a minha roupa de santo porque ninguém pode saber que eu sou roupa de roupa. Tem medo de uma cultura relacionada a isso, mas isso não é principalmente nenhuma religião em si, isso acontece no nosso todo. Mas muitas vezes as pessoas atribuem essa maior tolerância aos evangélicos, e eu acho que às vezes o evangélico também pode sofrer, e é uma coisa que a sociedade brasileira tem que pensar, porque o censo está aí. Os evangélicos são mais de 1/3 hoje da população. Eles vêm crescendo e podem se tornar a maioria, e às vezes se cria um estigma e uma visão estereotipada do que é o evangelho.
como uma pessoa preconceituosa, intolerante e que acha que a verdade dele é única, que não ouve, que não conversa e que é muito fechada num círculo social, que não convive com o resto da sociedade. E eu conheço diversas pessoas evangélicas que não são assim. É importante a gente falar como assim, como as mulheres não são uma coisa só, os negros não são uma coisa só, os evangélicos não são uma coisa só. Eles não são uma bolha social que todos são iguais, né? Foram feitos em séries repetidas ali como um produto. E eu acho que é importante a gente falar isso também, né? Que muita gente vive essa verdade e com tolerância e com entendimento de que o outro pode ser diferente do outro, como Cristo ensinou, né? A gente tem que amar. Como toda religião, eu acredito, existe o extremismo. Dentro do meio evangélico existe o extremismo. Existe. Né? Que a gente fala que são os crentes que já se consideram, que a gente fala que é o crente 3S, né? Santo, salvo, satisfeito. Já sou sal, sou santo, sou salvo, estou satisfeito pra caralho. Não tem mais nada pra fazer. Não tem mais nada, já estou, né? Já cumpri a minha meta. E não é bem assim, né? Nós estamos aqui nesse planeta, né? Que Deus criou com tanto carinho, para que nós venhamos evoluir. Eu preciso evoluir como ser humano. Eu preciso ser alguém em mutação, não posso ser alguém que estagna, né? Eu preciso mudar. E como em toda religião existe sim os extremistas, não vou dizer que não existe, né? Mas existem também aqueles que são conscientes, como você mesmo falou. E devido aos extremos que nós já vimos infelizmente nas redes sociais, através da própria televisão, de outras denominações, de quebrar a imagem, de fazer coisas assim absurdas. Eu, como pastor, já fui pregar em uma capela católica. Eu estava pregando numa comunidade no Guarujá e uma senhora chegou e falou assim: olha, eu sei tantos, ouvindo você falar de Jesus, você sabia não, né? Aí outro dia ela falou assim: não tem nada de Maria. Eu falei: poxa, Maria é minha parceira. Ela, como assim? Aí eu fui explicar para ela que não isso é um preconceito. Quando a gente fala assim, Maria. Então muitas pessoas acham que Maria, para nós evangélicos, é uma pessoa que a gente não tem aversão contra ela, de forma alguma. Né? Nós somos pessoas esclarecidas. Maria foi mãe de Jesus e não foi escolhida por acaso, uma jovem escolhida por uma grande obra. Ela foi um exemplo de adolescente, se tornou uma mulher exemplo, então é um exemplo a ser seguido, como muitas mulheres na Bíblia. Então nós temos que entender que nós temos que ter a mente compreensível para a vontade de Deus, a plena vontade de Deus. Né? Eu queria assim, finalizar contando uma passagem aqui rapidinho, que eu acho essa passagem fabulosa. Jesus, eu falo que ele é o cara em todos os sentidos, porque o sol a pino, imagina meio-dia e pouco, e Jesus manda os discípulos buscarem comida, e Jesus vai até Samaria, e ele vai diante de um poço, e ele senta naquele poço, e lá está uma mulher samaritana pegando água. E aquela mulher, ela não podia nem se comunicar com o povo judeu, porque até hoje existe essa divisão entre o povo judeu e o povo samaritano, justamente porque eles não adoram só o Deus verdadeiro, mas eles também adoram imagens, esculturas, e isso é a divergência. Então eles não se comunicavam naquela época, e até hoje tem a divergência, enfim. E Jesus agora vai falar para ela da água. Ele falou assim: me dá uma água. Ela olha e fica assim: você não podia estar aqui, você não podia estar falando comigo. Ele falou assim: cadê seu marido? E ela falou assim: eu não tenho marido. Ele falou assim: disseste bem, e o que tem não é seu. Ela vive uma vida, né, que traz um dano para ela, e Jesus acolhe aquela mulher, né? Sendo samaritano, vivendo uma vida que não é boa para ela, e ele oferta para ela uma água que ela nunca mais teria sede. E o interessante é que aquela mulher, ela vê aquele Deus ali sentado lá dela, ela vê Jesus sentado lá dela, ela acolhe de um jeito, ela sente a palavra das empresas de um jeito que ela sai falando para a cidade inteira que ela acredita que ele é o Messias. Então é exatamente isso que a gente tem que descortinar, sabe, no meio, no nosso país. A Carol tem um segmento dela, eu tenho o meu, os católicos têm o dele, o espírita tem o dele, o budista tem o dele, e a gente tem que respeitar. A
A gente tem que respeitar. Nosso papel não é falar se a religião dela ou ela vai falar se a minha é a certa. Não existe isso. A verdade é aquilo que eu acredito. Jesus, ele foi claro: conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu conheço a verdade, ela vai me libertar. E se a minha verdade, ela me libertou, então essa é a verdade da minha vida, para minha família. E assim é também com quem segue a ela. E isso que a gente tem que aprender. Eu acho muito importante ressaltar isso. Respeitem as culturas, as religiões de cada um. Como que pode, dentro de um país onde nós viemos, nosso sangue tem essa mistura, né, africana, e dentro do nosso país ter tanto preconceito em relação à cor ainda? É a história de Você entendeu? Eu acho que quando a gente acredita, tem alguma fé, eu acho que não tem alguma fé na vida, nem que seja no material, né, mesmo que não seja religiosa, a gente tem fé na vida. Quando a gente tem a fé na vida, a gente busca desenvolvimento de espírito através dela. E eu acho que nenhum desenvolvimento não acontece se a gente não tem amor, tolerância e buscar paz, né? Então é muito bom ter duas mulheres líderes aqui e que enfrentam tantas coisas para poder fazer as pessoas terem uma fé não só de paz, mas também que se questionem, uma fé questionadora, porque a fé também pede questionamento, né? Gente, obrigada, Babá, agora como corretamente. Desculpa, a gente aprende aqui também. Pastora, obrigada pela presença de vocês, estou muito feliz, eu espero que as pessoas consigam refletir sobre a nossa conversa. Obrigada, se você gostou, deixe comentários, se quiserem conversar com a Babá, com a Maria Carolina, com a pastora Beth, vai estar aqui nas referências, no Instagram das casas delas, os contatos para vocês falarem com elas e com a gente também. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem a gente se encontra de novo. Até já!